Se você utiliza o Mondiaro e está pensando em começar, esse vídeo é o mais importante que você vai assistir antes de tomar qualquer decisão. Não é para te assustar, é para te preparar. Porque o Mondiaro, ele funciona, a literatura científica é clara sobre isso, mas existe uma diferença enorme entre usar esse medicamento do jeito certo e utilizar ele sem entender o que está acontecendo no seu corpo. E essa diferença determina se você vai ter resultados de verdade ou se vai perder peso, recuperar tudo de volta e ainda sair do processo com o metabolismo mais lento do que quando começou. Eu sou o Dr. Danilo Matsunaga e hoje eu vou te mostrar o que você precisa saber antes de utilizar esse medicamento. Antes de falar sobre o que acontece quando você para e precisa entender o que o medicamento está fazendo enquanto você utiliza. O Mondiaro, ele age em dois receptores ao mesmo tempo, GLP-1 e GIP. Esses receptores, eles regulam a liberação de insulina, esvaziamento gástrico e principalmente os sinais de fome e saciedade que chegam ao cérebro. Quando o medicamento ele está ativo, o cérebro recebe um sinal contínuo de que o corpo tem energia suficiente. A fome reduz, a saciedade vem mais rápido, a pessoa come menos sem precisar de força de vontade para isso. É um mecanismo poderoso e é exatamente por isso que os resultados nas primeiras semanas costumam ser expressivos. O corpo finalmente para de receber o sinal de fome constante que estava sabotando tudo. A pessoa sente que finalmente está no controle e está, mas esse controle está sendo sustentado pelo medicamento e não por uma mudança real no ambiente metabólico. Vale entender por que esses dois receptores juntos, eles são tão eficientes. O GLP-1, ele já era utilizado isoladamente em outros medicamentos antes do Mondiaro existir. Ele reduz o esvaziamento gástrico, ou seja, a comida fica mais tempo no estômago, o que prolonga a sensação de saciedade, que era um mecanismo de funcionamento do Ozempic, do Wegovy. Ele também age diretamente no cérebro, em áreas relacionadas à recompensa alimentar, reduzindo o desejo por comida. O GIP, por sua vez, ele tem um papel complementar. Ele melhora a forma como o corpo processa a glicose e parece potencializar ainda mais o efeito do GLP-1 quando os dois agem juntos. E essa combinação dupla que torna o Mondiaro mais potente do que medicamentos que atuam em apenas um desses caminhos. Só que potência não é sinônimo de simplicidade. Um medicamento que altera a fome de forma tão direta, a saciedade, o processamento da glicose, também interfere em outros sistemas do corpo que dependem desses mesmos mecanismos para que funcione bem. E é exatamente aí que moram os efeitos que poucos médicos param para explicar com calma na consulta. O problema não é o medicamento ser perigoso, o problema é o paciente não saber o que esperar, não saber identificar sinais de alerta e não saber como ajustar a rotina para que o tratamento aconteça de forma mais segura possível. Esse é provavelmente o efeito colateral menos discutido e mais relevante a longo prazo. Quando a fome reduz de forma tão intensa, a tendência natural é comer menos de tudo. Menos calorias, sim, mas também menos proteína. E é exatamente essa redução proteica combinada com o déficit calórico que cria o cenário ideal para a perda acelerada da massa magra, o músculo. O corpo em déficit energético ele precisa de energia de algum lugar, senão não há estímulo suficiente para preservar o músculo, seja por treino de força ou seja por ingesta proteica adequada. O corpo ele recorre ao tecido muscular como fonte de energia juntamente com a gordura. Estudos publicados sobre medicamentos da classe GLP-1 mostram que uma parcela significativa do peso perdido durante o tratamento, em alguns casos próximas de 40%, veio de massa magra e não de gordura. Isso tem consequência direta e duradoura. Menos músculo significa metabolismo basal mais lento, significa menos força funcional e em pacientes mais velhos maior risco de sarcopenia, que nada mais é do que a perda progressiva da massa muscular e a função da massa associado ao envelhecimento. E o pior, essa perda muitas vezes não aparece na balança como um problema, porque o peso total está caindo. A pessoa enxerga só o número descendo e interpreta isso como um sucesso, sem perceber que parte desse resultado está vindo de um lugar que vai cobrar a conta depois. Gastroparesia. Essa palavra nada mais é do que o esvaziamento gástrico que não volta ao normal. O Mondiaro, ele retarda o esvaziamento do estômago como parte do seu mecanismo de ação. E esse retardo que prolonga a saciedade. Na maioria dos pacientes, esse efeito é controlado e proporcional à dose. Mas existe um subgrupo de pacientes que desenvolve um retardo excessivo,
conhecido clinicamente como gastroparesia induzida pela medicação. Os sintomas incluem náusea persistente, sensação de estômago cheio, mesmo com pouca comida, refluxo frequente, distensão abdominal e, em alguns casos mais intensos, vômitos recorrentes. Esse efeito tende a ser mais comum com o aumento rápido da dose, sem o tempo de adaptação que o corpo precisa. A literatura médica já documentou casos de gastroparesia que persistem mesmo após a suspensão do medicamento, embora a maioria dos casos seja reversível com o tempo. O ponto central aqui é que esse efeito raramente é explicado ao paciente como algo a se monitorar ativamente. Muita gente atribui o desconforto digestivo ao efeito normal do medicamento e convive com sintomas que, na verdade, já indicam uma progressão de dose rápida demais para aquele organismo específico. O nosso corpo já começa a acender um sinal de alerta. Quando a fome reduz de forma tão acentuada, o volume total de comida digerido, obviamente, cai de forma significativa. E aqui está o ponto que poucos param para considerar. Comer menos não significa só comer menos caloria. Significa, na prática, comer menos de tudo. Menos vitaminas, menos minerais, menos fibra, menos variedade nutricional. Pacientes em uso prolongado de Mondiaro frequentemente reduzem o volume de refeições a ponto de sequer conseguirem atingir as necessidades diárias de micronutrientes essenciais. Ferro, vitamina B12, zinco, vitamina D, magnésio, são alguns que aparecem com mais frequência em deficiência nesse contexto. E o problema é que essas deficiências costumam ser silenciosas no início. Não aparecem como um sintoma óbvio e imediato, aparece como cansaço que ninguém associa à causa certa, queda de cabelo, unhas fracas, alterações de humor, dificuldade na concentração. Por exemplo, a vitamina B12, ela merece uma atenção especial porque sua absorção já depende de um processo digestivo que envolve o estômago e que pode ser alterado pelo retado de esvaziamento gástrico causado pelo medicamento. Em uso prolongado sem reposição ou monitoramento, a deficiência pode se instalar de forma gradual e só ser identificada quando já está num estágio mais avançado. Por isso, o acompanhamento com exames laboratoriais periódicos durante a utilização do Mondiaro, ela não é um exagero de preocupação, é parte essencial do protocolo. Sem esse monitoramento, o paciente pode estar perdendo peso e, ao mesmo tempo, desenvolvendo deficiências que vão custar caro para o corpo em outras frentes. Muitas vezes sem nenhuma relação aparente com medicamento na cabeça do paciente. Impacto no eixo hormonal. Esse é um dos pontos realmente recentes nessa discussão científica sobre os medicamentos similares ao Mondiaro, que ainda está em construção. Mas já existe evidências suficientes que merecem uma atenção especial. A perda de peso rápida e expressiva, especialmente quando acompanhada de uma perda de massa magra, pode interferir no eixo hormonal reprodutivo. Em mulheres, há relatos clínicos de alterações no ciclo menstrual durante a utilização do medicamento, principalmente em quem tinha, por exemplo, uma resistência insulínica prévia, quem tinha síndrome do ovário policístico, endometriose, como em casos de algumas pacientes. A melhora na sensibilidade à insulina, ela pode, inclusive, restaurar a ovulação em mulheres que não ovulam regularmente, o que tem uma implicação prática importante, aumento inesperado na fertilidade, algo que muitos pacientes não são avisadas sobre esse ponto. Em homens, a perda de gordura corporal significa alteração dos níveis de testosterona, já que o tecido adiposo ele participa na conversão hormonal do corpo. Em geral, essas mudanças tendem a ser positivas, já que o excesso de gordura está associado, obviamente, a níveis mais baixos de testosterona, mas a velocidade de perda de peso e a perda de massa muscular concomitante, ou seja, associada, podem confundir esse cenário e o resultado hormonal final depende muito de como o tratamento foi conduzido, ou seja, existe a possibilidade do paciente terminar com níveis de testosterona mais baixos ou maiores, a depender do contexto. Perda de massa muscular, deficiências nutricionais, alterações hormonais, todos eles tendem a ser mais intensos quando o peso ele é perdido rápido demais, sem que o corpo tenha tempo para adaptação. O corpo humano ele não foi desenhado para perda grande de volume de peso em pouco tempo. Historicamente, perda de peso rápida estavam associados a fome, a doenças ou escassez extrema, situações em que o nosso corpo ele precisava adicionar mecanismos de proteção, mesmo num contexto farmacológico controlado. Esses mecanismos antigos continuam ativos,
Quando a perda é rápida, o corpo interpreta isso de forma mais agressiva, queimando o tecido de forma menos seletiva, alterando hormônios de forma mais brusca e exigindo mais do sistema de reposição nutricional. Médicos que acompanham pacientes em uso do GLP-1 já observaram na prática clínica que ajustes de doses mais graduais, combinados com acompanhamento nutricional, geram resultados mais duradouros e efeitos colaterais significativamente menores do que fazer a titulação mais rápida, só para acelerar o resultado. O problema é que a pressão por resultados rápidos, tanto do paciente quanto dos próprios profissionais que o acompanham, acabam, obviamente, trazendo esse contexto num cenário negativo. Por isso, raramente é explicado na consulta. Não por má intenção, é uma questão estrutural. Consultas costumam ser curtas e o foco principalmente acaba sendo a prescrição, o ajuste da dose e os efeitos colaterais mais imediatos, como náusea, constipação, que são bem mais conhecidos. Os efeitos a médio e longo prazo, que dependem de como o paciente conduz a rotina durante o tratamento, raramente entram numa conversa com profundidade que merecem, isso obviamente dependendo do cenário dos médicos que os acompanham. E o resultado disso é previsível. O paciente ele sai da consulta sabendo que o medicamento reduz a fome, mas sem saber que precisa priorizar proteínas, sem saber que precisa também de treino de força, sem saber que precisa do monitoramento de nutrientes, velocidade da perda de peso influenciada diretamente com relação à questão da perda de massa muscular, e isso não é uma crítica aos profissionais que prescrevem, é um reconhecimento de que o tratamento com GLP-1 ele não é só uma receitinha médica, é um processo que exige estrutura, acompanhamento e educação contínua, coisa que vão muito além de assinar uma receita ou olhar um exame laboratorial. Diante de tudo isso, fica uma pergunta prática: o que na prática, um paciente de utilização do Mondiaro deveria acompanhar de perto? Primeiro ponto é a composição corporal e não só o peso. Balanças de bioimpedância, ainda que não sejam perfeitas, dão uma noção aproximada de quanto de perda de peso está sendo de gordura, quanto está sendo de massa magra, e esse acompanhamento feito a cada poucas semanas permite identificar precocemente se a perda de massa muscular está acima daquilo que é esperado dentro de uma estratégia montada. O segundo ponto é o exame laboratorial periódico, hemograma completo, vitaminas, vitamina B12, vitamina D, parte hormonal, função da tireoide, perfil de colesterol, de triglicérides, todos esses são exames muito importantes e esse acompanhamento deveria fazer parte, obviamente, de um protocolo de acompanhamento desses pacientes em utilização desses medicamentos ou até extrapolando esse cenário, tá? O paciente que está em tratamento de emagrecimento, está utilizando a canetinha ou não, é muito importante. Terceiro ponto é a velocidade da titulação da dose. O aumento da dose mais espaçada e gradual, respeitando a resposta individual do corpo, tende a gerar menos efeitos colaterais, menos desgaste do nosso corpo frente a esse processo. Pressa na titulação raramente compensa em resultados reais a médio prazo. Quarto ponto é sintomas digestivos persistentes. Náusea associada nas primeiras semanas pode ser esperada. Náusea constante, distensão abdominal recorrente ou episódios de vômito merece uma avaliação mais próxima, porque pode indicar que a velocidade do ajuste da dose está sendo muito rápida. O papel da estrutura por trás do medicamento é exatamente tudo isso que reforça um ponto que já aparece em outros momentos. O Mondiaro ele funciona. A evidência científica para a perda de peso e melhora de marcadores metabólicos é consistente e robusta, mas o medicamento sozinho ele não constrói a estrutura que protege o paciente desses efeitos colaterais. Proteína suficiente, treino de força, sono regular, acompanhamento laboratorial e progressão de dose respeitando o tempo do corpo. Esses elementos eles não são extras opcionais, eles são o que diferencia um tratamento que gera resultados sustentáveis, duradouros e seguros de um tratamento que gera uma perda de peso rápida, muitas vezes às custas de uma perda de massa muscular, aquelas aparências flácidas, enfim, tudo que nós não queremos. A verdade sobre o Mondiaro não é que ela é perigosa, a verdade é que ela exige mais responsabilidade do que a maioria das pessoas imagina quando começa esse tratamento. Entender isso antes de começar ou mesmo no meio do caminho é o que separa quem usa essa ferramenta a favor do próprio corpo de quem usa sem saber exatamente o que está em jogo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, comente na descrição. Primeiro comentário fixado estará o link do meu programa de
Emagrecimento Duradouro, um programa no qual você irá emagrecer e principalmente sustentar esse processo emagrecido, e nos vemos no próximo vídeo.